Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje, então, nós vamos começar nossa aula com o que está na página 169. O título está na página 169 e nós vamos aprender o que é isso. Escrever uma equação do segundo grau quando conhecidas as raízes. A gente descobriu como é que se acha as raízes, que é ou por faturação ou por Bhaskara. Agora é outra coisa. Eu dou as raízes para vocês, eu quero que vocês escrevam a equação do segundo grau. Então vamos aprender como é que é isso? O título está na página 169, está escrito lá para vocês, que já tudo isso que eu falei está escrito, tá? Que a gente já aprendeu a resolver e que agora a gente vai aprender a escrever a equação do segundo grau quando a gente conhecer as raízes. Então, se vocês virarem a página agora e forem na página 170, vocês vão ter o exercício 5 resolvido lá e aqui no meu vídeo que eu estou fazendo, vou explicar para vocês, e lá na apostila está resolvido pela apostila, tá? Existem duas maneiras de fazer isso, eu vou ensinar as duas, tá? Eu vou fazer o 5 inteiro e o 6 eu vou fazer só a A. Opa, bati aqui no adaptador que segura o celular. Então, como eu estava falando para vocês, eu vou fazer a 5 inteira, e aí a 6 eu vou fazer 1, e aí vocês vão escolher qual que vocês acham mais fácil, e aí vocês vão fazer para mim a página 171 e 172. E também vou explicar o estudo das raízes e vou pedir mais umas questões para essa aula de hoje de manhã, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu conheço as raízes, lembra de ontem? Ontem eu expliquei a fórmula da soma e do produto, que é essa, que eu vou destacar ela aqui agora. Olha aí eu destacando ela, vocês não vão enxergar porque tá minha mão na frente. A hora que eu tirar, vocês vão enxergar, que é essa aqui, ó. X ao quadrado menos S, que tá parecendo um 5, mas não é S. S de quê mesmo? Né? De soma. E aqui de produto, tá? Então, o que eu posso fazer quando eu conheço as raízes, por exemplo, 1 e 2? Eu posso somar elas, que dá 3, multiplicar elas, que dá 2, e escrever por aqui, gente, é a coisa mais fácil do mundo. X ao quadrado menos a soma, que é quem mesmo? 3, mais o produto igual a 0. Pronto, acabou. Vamos para B? Menos 1 com menos 4, soma menos 5, produto mais 4. Então, vai ficar x ao quadrado menos 5, ó. Então, menos 5 vai dar mais 5, que é aquilo que eu tô falando para vocês desde ontem, que troca o sinal. Mais o produto é 4, tá? Vamos de novo ver como é que é? Então, ó, soma as raízes dadas, menos 5, faz o produto mais 4. Na hora de escrever, é menos a soma, então, menos o que deu lá. Como deu menos 5, fica menos 5, tá? Aqui, ó, deu 3, então, ficou menos mais 3 direto. Então, menos mais 3 ficou menos 3, tá bom? E quando for fração ou decimal, mesma coisa. Acha a soma, as raízes são 1/4 e menos 2/3, fiz a soma por MMC, que dá 12, que divide por 4, que multiplica por 1, 2 dividido por 4 é 3, 3 vezes 1, 3, 2 dividido por 3 é 4, 4 vezes 2, 8, 3 com menos 8, menos 5, menos 5 dozeavos é a soma. Vamos por produto? O produto é mais fácil, né? Porque é só o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 2, 2, negativo, né? Porque é menos 2. 4 vezes 3, 12. Dá para simplificar por 2, que fica 1/6 negativo. E aí eu venho x ao quadrado menos a soma mais o produto. X ao quadrado menos 5 dozeavos, então fica mais 5 dozeavos, mais o produto, que nesse caso é menos 1/6, então fica menos 1/6, tá? Lembra que eu falei que tem outra maneira? Sim, tem outra maneira, que é essa aqui, ó. Você escrever x menos a raiz vezes
x menos a raiz. Então, nesse caso, x menos 1 vezes x menos 2 faz distributiva, aí eu acho que já é mais complicado. Não é que é difícil, para mim tudo é fácil, mas vocês têm que ver o que é mais fácil para vocês. Então, x ao quadrado, menos 2x, menos x, mais 2. Se fosse fazer o b, vou deixar montado. X menos 1 vezes x menos 4. Então, vai ficar o quê? X mais 1 vezes x mais 4. Tá resolvido lá na apostila, tá? Se fosse fazer a última dessa forma, x menos 1/4 vezes x menos, com menos, vai ficar mais 2/3. Aí tem que fazer a distributiva, tanto na C como na B, tá bom? Então, vocês vão escolher qual dos dois métodos vão usar, vão fazer isso aqui, que vai estar no roteiro para vocês. Só que antes disso, eu também vou explicar outra coisa, porque hoje são 2 aulas, lembra? Então, isso aqui é muito pouca coisa para 2 aulas. Eu vou explicar outra coisinha mega ultra power fácil, tá? Que é as raízes. Gente, por que será que essa letra grega, delta, na equação do segundo grau tem o nome, qual é o nome mesmo? Quem que lembra? Será que alguém vai lembrar? Ele é delta, o nome dela é delta, mas ele assume um valor no estudo da equação do segundo grau de discriminante. Porque ele vai dizer, ele vai discriminar a quantidade de raízes. Por quê? Se ele, o discriminante, for um valor positivo, a gente vai ter 2 raízes, que nem teve ontem, na aula de ontem, lembra? Deu delta igual a 1, aí as raízes foram 4 e 3. Então, quando o delta é positivo, maior que zero, com certeza a minha equação tem 2 raízes reais e diferentes. 2 raízes reais e distintas. Se alguém não sabe o que é distintas, pelo amor, hein? É diferentes, tá? Então, se o delta for maior que zero, quer dizer que são 2, que foi o caso de ontem, quando deu mais 3 e mais 4. Agora, quando delta é igual a zero, a gente está resolvendo lá a Bhaskara. O delta deu zero, vocês vão ver, se vocês acabarem a conta pela equação do segundo grau, que vai ter 2 raízes reais iguais. Vai dar mais 4 e mais 4, mais 13 e mais 3, ou sei lá, menos 5, menos 2, vai dar a mesma, porque vai ficar zero, né? Vai ficar fulaninho mais zero, fulaninho menos zero, tá? Agora, lembra o que acontecia quando a gente estava resolvendo e o delta dava menor que zero? Eu não mandava vocês parar, porque não tem, daí quando vai lá para a Bhaskara, não tem raiz, né, de número negativo. Então, neste caso, a equação do segundo grau não tem raízes reais. Aí, quando vocês forem lá para o ensino médio, vocês vão estudar os números complexos e vão descobrir o que acontece. Mas, por enquanto, a nível de Fundamental 2, de anos finais, a gente para e fala que não tem raízes reais, tá? Então, na página 172, questão 7, vai estar o exercício resolvido, isso que eu expliquei tá na página 172, tá? Se pausar, se precisar pausar para anotar, pausa o vídeo, anota. Vocês podem olhar esse vídeo quantas vezes quiserem, tá? Tá na página 172, essas explicações e os exemplos também estão feitos lá. A questão fala assim, ó, determine quantas raízes tem as equações. Gente, toda vez que pedir quantas raízes tem, vocês vão fazer isso. Vocês vão fazer o cálculo do delta. Como é que calcula mesmo o delta? Lembra? Tá aqui, ó. B ao quadrado menos 4AC. Então, vocês vão calcular o delta, e aí, se der positivo, a equação tem 2 raízes reais iguais. Se der negativo, não tem raízes reais. Se der zero, 2 raízes reais iguais, tá? Então, ó, como é que faz? Pega a equação, escreve a fórmula do delta, descobre quem é A, quem é B, quem é C,
coloca na fórmula, 3 ao quadrado, 9, 4 vezes 1 vezes 2, 8, 8 menos 1, perdão, falei errado, já pensei na resposta. 9 menos 8, 1, né? Então, 3 ao quadrado, 9, 4 vezes 1 vezes 2, 8, 9 menos 8, 1. Então, duas raízes reais iguais. B ao quadrado menos 4ac. Quem que é B? Menos 10. Quem que é A? 12. Quem que é C? 8. Menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. 10 ao quadrado, 100. 4 vezes 12, 4 vezes 12, 48. 48 vezes 8 é 284, né? Então, 4 vezes 12 vezes 8, 284. Menos 284, mais 100, menos 184. Então, não tem raízes reais. Último, quem que é o A? O A é menos 1, o B é 10 e o C é menos 25. Até, inclusive, tem um erro na apostila. Tá faltando X lá. Arrumem lá, tá faltando, tá? Esquecer na hora de digitar. Quem que é o B? 10. 10 ao quadrado, 100. Quem que é o A? Menos 1. Então, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 25 dá menos 100. Menos com menos, mais, com menos de novo, menos. 100 menos 100, zero. Então, quando der zero, não tem raízes reais. Vocês vão ficar com a página 173 para fazer também, porque tem as aulas da manhã, as duas, e tem a aula da tarde também, tá? Entenderam? Tá claro? Se precisar pausar o vídeo, pausa. Se precisar olhar de novo e anotar tudo no caderno, gente, eu acho o máximo quem faz resumo no caderno, porque esses resumos, gente, é tudo. Eu sou uma pessoa que estudo escrevendo. Quando tem que olhar um vídeo, quando tem que ler um texto para reunião, porque os professores também estudam nos HTPs. Então, eu estudo escrevendo. Se eu não pegar um caderno, fazer um esquema, anotar as ideias principais, fazer um mapa conceitual, só ouvir para mim não dá. Eu tenho que escrever. Então, eu acho o máximo aluno que faz resumo, que anota tudo, porque, claro, cada um tem um tipo de aprendizagem. A minha é essa, eu tenho que escrever, eu tenho que fazer mapa conceitual para eu entender. Então, se quiserem, é só pausar, anotar, destaca lá, deixa a apostila bem colorida, porque quanto mais chamar atenção, mais fácil vai ficar para vocês, tá bom? Vamos então para a última explicação de hoje, e aí vocês vão exercitar esse monte de coisa que vocês vão ter para exercitar agora na aula da manhã e da tarde. Página 174. Agora, vai usar o conceito de discriminante, lembrando que discriminante é sempre o delta, e que ele é, deixa eu pegar uma canetinha mais grossa, ele é sempre isso aqui, ó. Tá? Então, agora, esse tipo de questão é muito comum, assim, ó, aparece sempre, todo ano, seja material que for, poliedro, ângulo, poeire, livros, sempre aparece esse tipo de questão, tá? Então, ó, tá na página 174, eu vou fazer os exercícios resolvidos, eu vou fazer o 8 e o 9, e tanto no 8 como no 9 fala mais ou menos assim, ó, dá uma equação e perde o valor de uma letra, tá? Uma letra que tá ali no meio e fala que tem uma, tem duas, não tem raízes reais. E aí a gente vai cair aqui, ó, no delta, tá? Então, na 8 fala assim, ó, determine o valor de m na equação x ao quadrado menos 4x mais 3m igual a zero, sabendo que ela tem duas raízes reais e distintas. Duas raízes reais e distintas. Lembra de ontem? Para ter duas raízes, de ontem nada, de agora a pouco, duas raízes reais distintas, o delta tem que ser maior que zero. Então, eu vou pegar a fórmula, eu vou escrever que delta tem que ser maior que zero, eu vou escrever a fórmula do delta embaixo, né? O delta é b ao quadrado menos 4ac, e aí, só depois disso que eu vou substituir o a, o b e o c na fórmula, tá? Sendo que o a é quem tá com x ao quadrado, o b é quem tá com o x, às vezes tá fora de ordem, tem que tomar cuidado, e o c é o resto, tá? Ah, mas tem letra no C, sim, porque é essa letra que você quer achar, lembra? O valor do M, eu tenho que achar o M. Então, vamos lá?
b ao quadrado menos 4ac maior que zero. Por que mesmo? Porque o delta tem que ser maior que zero. Quem que é delta mesmo? O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado menos 4ac tem que ser maior que zero. Quem que é b? Menos 4 ao quadrado menos a, menos 4a. 4 vezes 1 vezes 3m. 4 vezes 1 vezes 3m, 12m. O 16 passa para o outro lado, subtraindo, fica menos 12m, maior que menos 16. E aqui eu vou chamar muito a atenção de vocês, porque vai acontecer. Toda vez que a gente tem uma inequação, a gente estudou isso no 7º ano, 8º ano, não lembro. Acho que 7º ano. Toda vez que a gente tem uma inequação e a gente vai multiplicar por menos 1, a desigualdade vira. Ok? Então, ela era maior, ela fica menor. Então, eu multipliquei por menos 1 por causa do menos 12, ficou mais 12, ficou 16 positivo, só que a desigualdade também virou. O 12 que está multiplicando vai passar dividindo, vai dar para simplificar, vai ficar 4/3, tá? Então, o m tem que ser o quê? Maior ou menor? O m tem que ser menor que 4/3, tá? E aí, vocês vão ver lá que a apostila escreveu. Qualquer valor de m menor que 4/3 faz com que a equação, blá, 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 tenha duas raízes reais e distintas. Tem que escrever? Tem, eu só não escrevi para poupar tempo, tá? Vamos, então, para o último exemplo de hoje. 9. Determine o valor de K para que a equação fulaninha tenha duas raízes reais iguais. Reais iguais, delta tem que ser igual a zero. Então, eu vou lá, eu escrevo delta igual a zero, b ao quadrado, menos 4ac igual a zero. Substituo, quem que é A? O A é 4. Quem que é B é K. Quem que é C é 200. Então, b ao quadrado fica K ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes A, que é 4, vezes C, que é 200. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 200, 3.200, que vai passar para o outro lado, porque o K ao quadrado continua o K ao quadrado. O 3.200 vai para o outro lado, fica positivo, joga a potência na forma de raiz. Lembra, toda vez que você joga a potência na forma de raiz, vai o mais ou menos. Tomar cuidado com isso, não pode esquecer, tá? Outra coisa que acontece muito quando é exemplo assim, ó, a galera vai, tá tão acostumado com a igualdade que no meio da conta troca por igualdade. Cuidado, não vão fazer isso, tá? Então, como eu tava falando, toda vez que você joga a potência na forma de raiz, o mais ou menos vai de brinde, né? Vai no combo, como se diz. Aí, gente, aqui, ó, dava para ter feito isso aqui, ó. Aquela fatoração. Aí você, né, depois você decompõe lá para tirar, extrair, que a gente aprendeu. Só que eu fiz de uma maneira que, para mim, eu julgo ser mais fácil, que eu já ensinei para vocês, que é separar, né? 1.600 vezes 2 é 3.200. Eu sei que 1.600 tem raiz e que é 40. Eu fiz assim. Se vocês não fizerem assim, vocês vão fazer assim. Aí vai ficar o quê? Vai ficar 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 5. Então, são 4 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 5. Dá 1.600, que dá 800, que dá 400, que dá 200, que dá 100, que dá 50. Ai, gente, aqui eu fiz errado. Que dá 25, eu tava vendo, tinha coisa errada lá mesmo. Que dá 25, que dá 5, tá? Um lapso ali, tá? Então, aqui na realidade, tá errado aqui, ó. Deletem, viu? O professor também erra. Não é só vocês, não. Então, ó, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, esse 2 tá sozinho, e 2 ao quadrado, e 5 ao quadrado. Eu vi que não tava dando certo. 2 ao quadrado, são 3, 2 ao quadrado, ó, 1, 2, 3, 1, 2 sozinho, coitadinho, e um 5 ao quadrado, tá? Então, esse cancela, esse cancela, esse cancela, esse cancela, sai todo mundo, e o pobre do 2 sozinho, além de ter ficado sozinho, vai ficar preso lá dentro. Então, vai sair o 2, o 2, o 2, o 5, e o 2 vai ficar lá. E tudo isso vai dar os 40 que deu ali.
2 vezes 2 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 raiz de 2, tá? Então, gente, é isso. No cronograma que eu passei para vocês, vai ter tudo que é para fazer na aula de hoje, né? Que são 3 aulas, essas da manhã e mais a da tarde. E quinta a gente começa já lá no próximo capítulo 8, beleza? Espero que tenha ficado claro. Beijinho, até mais.